Marinho fora do Flamengo. Davi Luiz dentro. É isso aí. Ali Deus Neto mais uma vez na área, falando aqui para o canal Potência Rubro-Negra. Se inscreva no canal, aproveita que é de graça. Ajude a gente poder trocar a minha câmera que está com essa manchinha aqui do lado. E ajude também o Flamengo a ganhar mais notoriedade nas redes sociais, ficar ainda maior, poder pagar o dobro de salário para o Davi Luiz. É isso aí. Por um lado, o Flamengo tem uma boa notícia aí, não sei se é boa, né? Eu até gosto muito desse jogador, mas há 1 ano e meio aí sem fazer muita coisa. Marinho, que por problemas disciplinares foi multado e afastado e gerou essa situação aqui estranha, né? Ó, o Flamengo tinha dado a ele os parabéns, né? Que foi aniversário dele ontem, hoje. Hoje é aniversário do nosso atacante Marinho, campeão da Libertadores da Copa do Brasil com o manto em 2022. Parabéns, felicidade, saudação com o Negro Marinho. 3 horas depois, o mesmo perfil do Flamengo no Twitter da seguinte declaração: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Marinho foi multado, retirado da relação no último jogo e treinará em período alternativo por tempo determinado. Que maravilha, hein? Rapaz. Será que foi o mesmo profissional que fez os dois tweets? Incrível. O Marinho, né, falou que estava com dores, não quis, por isso não iria viajar para enfrentar o Nublense no Chile, na semana passada. Só que o São Paulo determinou que os jogadores devem viajar mesmo se não forem jogar, mesmo se não tiverem condições. Ele está tentando acabar com o Miguel, né? Aquele negócio de, não vou viajar porque eu estou mal. Aí todo mundo fica falando que está mal, aí ninguém viaja, não sei o quê, não quer jogar, esse jogo aqui, viagem longa. Aí ele acabou com o Miguel, só que o Miguel foi mais forte aí, né? E aí o exame não tinha apontado lesão, nada que justificasse essas dores, no público. E o São Paulo forçou a barra, Marinho brigou com a comissão técnica e acabou sendo multado, está fora da relação, está treinando em separado. O atacante Marinho, o oficial é período alternativo por tempo indeterminado. O Flamengo está treinando separado e, com isso, o São Paulo cresce o olho. O Flamengo não deve exercer muita força para liberar o Marinho. O São Paulo está de olho no atleta que se deu bem. Nos raros momentos que o Marinho jogou bem no Flamengo, exatamente sob o comando do Dorival, que hoje está no São Paulo, está invicto, aliás. Um abraço à diretoria do Flamengo, que fez essa caridade com o São Paulo, né? Parabéns, o São Paulo agora, inclusive, passou o Flamengo na tabela do Brasileiro. Parabéns mais uma vez, com o Dorival invicto no São Paulo. E time meco do São Paulo, horroroso, e está invicto lá com o Dorival. Pode levar o Marinho ainda. Imagina, tem interesse também do mundo árabe, mas é complicado, né? Marinho, aquele tipo de jogador, já falei isso quando queriam liberar ele para o Botafogo. Tipo de jogador que no Flamengo não emplaca, mas se sair do Flamengo vai virar astro de qualquer outro time aí. Principalmente São Paulo aí, que está carente de ídolos, aí tem só o Cadieri, artilheiro do time. A Finha também está bem. Vai jogar com o Marinho ali, vai ficar ruim para a gente. E também, lembrando que o Atlético Mineiro não está interessado em ceder o Alan, a menos que o Flamengo pague a multa. O Flamengo tentou fazer uma troca-troca, até, né, tiveram a possibilidade aí de envolver jogadores, mas o São Paulo quer o volante. Lembrando que o Alan, assim como o De La Cruz, enfrenta problemas físicos. E o De La Cruz está vindo aí, né? Inclusive, parece que vai dar um pulo aí. Vai ver um negócio aí no Rio de Janeiro aí, esses próximos dias aí. Complicado, é um jogador que fisicamente tem o Flamengo já tem problemas com o jogador. O São Paulo reclama que o problema do Flamengo é físico. E está aí de olho em 2 jogadores com histórico recente de lesão, o De La Cruz, inclusive, grande jogador, mas histórico de lesão muito grande nos últimos meses, nos últimos 2 anos. Então, se o problema do Flamengo é físico, não é o De La Cruz que vai resolver esse problema, né? Esse que é o ponto importante. Se o problema é técnico, como diz o Felipe Luiz, aí o De La Cruz realmente é uma boa opção. Se o problema é físico, não. Nem o Alan também, que vem de uma longa inatividade, 3 meses aí, ficou 3 meses sem jogar. Então é difícil, né? Marcos Braz aí, importante Marcos Braz é que o docinho do casamento esteja
esteja bom. O Marcos Braz está para assumir aí cargo de deputado federal, deixar a Câmara dos Vereadores, e aí vai ter que... Ele que é suplente, né, pelo PL, Partido Liberal, ele pode deixar o Flamengo aí. Vai deixar não, pode deixar oficialmente o Flamengo, né? Porque tá largando de mão mesmo. Aí, vai ter jogo sábado, não vou poder não, casamento. Mas se eu vice, manda o Fabinho lá, manda o Juan, o Espina, manda qualquer um. Casamento? Ih, Boca Livre, vou ficar vendo esse jogo ruim pra caramba. Eu vou pro casamento, é ruim. Isso aí, o nosso vice-futebol. E a bomba que estourou aí, né? Essa questão aí da disputa, né, pela liderança, pela vaga, né, rei morto, rei posto, saiu o Diego, agora Davi Luiz e Gabigol querem brigar para ver quem manda mais no Flamengo, quem vai discutir com o Vene Casagrande, vai ser o Gabigol ou vai ser o Davi Luiz? O Vene Casagrande soltou essa hoje mais cedo, né, no programa lá da SBT, dizendo que está rolando atrito aí entre Davi Luiz e o Gabigol, né? Davi Luiz, segundo aí outras fontes internas, o Davi Luiz estaria cobrando profissionalismo, né? Enquanto o Gabigol, o Everton Ribeiro, e alguns outros aí, têm reclamado muito de algumas decisões do treinador Sampaoli sobre essas treinamentos de jogo, na viagem tem que todo mundo ir para o ninho para depois ir embora para casa, em vez de ir direto. Então, algumas questões estão sendo colocadas aí. Quem está certo, quem está errado? Isso é muito relativo, né? Teoricamente, o Davi Luiz até teria uma dose de razão maior, né? Mas é um pouco difícil ele falar, sendo que ele é um dos piores jogadores tecnicamente, fisicamente hoje do time e não sai do time. Não poderia chegar, não estou em condições, mas tinha que cumprir a meta, então não falar nada, né? É uma situação muito, muito complicada. E também, né, tem que lembrar que é aquela história do Vanderlei Luxemburgo, chegou lá no Real Madrid, acabou com a cervejinha com vinho antes do jantar, os caras se fecharam contra ele e acabou sendo derrubado lá no primeiro entreveiro com o presidente lá do Real Madrid, mandou o Luxemburgo embora sem pestanejar. Já criou problema com o grupo, já, né? Vai criar problema, vai discutir comigo? Não, vai embora. Tá muito complicado. Não que esteja certo o Flamengo, alguns jogadores de não querer treinar, não querer correr, mas existem alguns rituais que acabam se tornando cultura, tradição de determinados grupos. E para você quebrar essa rotina é um pouco complicado realmente. Mas, assim, o Romário reclamava muito de treinamento, né? O Romário era o Romário. Mas a partir de então, na época, na década de 90, todo mundo treinava mais ou menos a mesma coisa. E na época do Romário, começou a mudar um pouco isso também. Cada um começou a treinar, ter treinos mais específicos. Então, assim, você não pode ter... Algumas coisas você não pode cobrar igual de todo mundo. Você não pode exigir que... né, todo mundo tem a mesma força, a mesma velocidade, tem que correr a mesma quantidade. São físicos diferentes, capacidades diferentes e características diferentes. Então, algumas questões têm que ser equalizadas mais na base do entendimento do que na base da força. E o Flamengo já tinha essa questão há muito tempo. A diretoria resolveu ver que estava tendo uma fogueira ali, onde a fumaça estava uma fumaça, e onde a fumaça fogo, vamos apagar? Com gasolina, trouxe o São Paulo, que é um cara muito complicado também de se lidar para resolver a situação. Vamos trazer um doido mais doido que os dois aqui. Isso tudo como o Flamengo consegue isso aí. Sensacional série invicta de 6 jogos sem perder. Desses 6 jogos foram 3 empates, 0-0 com o Fluminense, talvez um dos melhores jogos do Flamengo na temporada, 1-1 com um poderosíssimo Nublense, time semi-profissional do Chile, e 1-1 contra o Cruzeiro em casa, tomando sufoco até o final. E 2 vitórias sofridíssimas, um 3-2 sobre o Bahia lá na Bahia, com 2 a mais no final do jogo, jogando mais de 20 minutos com 2 a mais, tomando sufoco também do Bahia com 2 a menos. E esse 1-0 sobre o Corinthians, aquele gol, o espírita lá do Léo Pereira, que estava uma perna só e conseguiu fazer um gol nos acréscimos, além de uma vitória aí tranquila sobre o Goiás, uma vitória, né? Não foi uma goleada, mas foi uma vitória protocolar aí de 2-0 sobre o Goiás, 6 jogos sem perder, algo completamente enganoso, o Flamengo não joga bem. O Fernando hoje falou que o Flamengo tem jogo que joga bem e perde, tem jogo que joga mal e ganha. Eu confesso que eu não estou lembrado desse jogo que ele joga bem, exatamente.
Desculpa, ele tem um jogo que ele jogou melhor que o adversário. Internacional que o Botafogo e acabou perdendo, mas vamos dizer que, caraca, que jogão do Flamengo. O Atlético Paranaense foi lá e cá, né? Mas o jogo contra o Botafogo ele realmente não merecia perder, foi um azar, né? O Botafogo, 4 ataques, fez 3 gols. Internacional também teve um gol mal validado, etc. O Atlético Paranaense também teve um lance polêmico e tal, mas desde então, desde o jogo contra o Maringá, não, o jogo contra o Atlético Paranaense mesmo, o Flamengo não joga bem mais, né? Joga bem assim alguns minutos do primeiro tempo e depois desaparece. Uma coisa que me assusta muito, me faz crer que o Davi Luiz talvez tenha até razão. Eu não vou tomar partido dessa discussão, não, porque né, tem que saber, primeiro tem que saber exatamente o que está acontecendo. O que o pessoal fala, né? É difícil saber porque ninguém entra mais, né? Ninguém assiste treino. Né? Aí tem sempre um que entra lá e fala, não, bafafá. Mas, né, todo respeito aí. O Vini Casagrande até mandou aqui, ó. Tem que trazer isso aqui do Vini Casagrande. Lembrando também que ao entrar nesse jogo aí contra o Cruzeiro, o Davi Luiz conseguiu bater a meta de jogar 45 minutos em pelo menos 20 jogos na temporada e vai poder exercer a cláusula de renovação automática, porque no final do ano o Flamengo se reuniu com o Davi Luiz e ele pediu para renovar por 2 anos, o Flamengo aceitou renovar 1 mais 1 com as metas. A meta era jogar 45 minutos de 20 partidas, que foi facilmente cumprido, mesmo ele estando mal fisicamente, mesmo estando mal tecnicamente, enfim, a cláusula foi essa. Quem é que propôs essa cláusula? Era para não dizer para todo mundo que ia aceitar renovar por 2 anos com o Davi Luiz, né? Enfim. E aí ele está exercendo sua liderança. Ele queria renovar por 2 anos, quer ficar no Flamengo, não quer sair, até porque quem vai pagar 1,5 milhão para ele por mês, né? Só o Flamengo mesmo. Ó, essa parada aí, ó. De acordo com o Vini Casagrande, o Flamengo tem diretor de futebol, Bruno Spindel, gerente de futebol, Fabinho, gerente técnico, o ex-zagueiro Juan, gerente de transição, Carlos Noval, ou seja, 3 gerentes, um diretor e o que fazem tais profissionais no meio dessa crise interna do clube. É uma questão colocada, né? Porque o Flamengo, aí o Marcos Braz está pensando mais na carreira política do que no Flamengo, já tirou tudo que podia tirar, já conseguiu se eleger, queria ser eleito deputado federal por conta própria, não conseguiu, mas foi suplente e vai assumir aí, teoricamente, pelo menos por 4 meses, que a menina lá engravidou aí e tal. Então, vamos ver aí o que esse pessoal vai fazer aí, justificar seus rendimentos. Isso aí, Patrícia Rubro-Negra, sem medo da verdade, seja ela inteira ou meia. Se inscreva no canal aqui mais uma vez. E deixa a curtida também, que é importante para todos nós. Valeu.